Muito bem, então, queridos. Boa noite. Vamos dar sequência aqui àquilo que nós temos tratado nas quartas-feiras. E apenas para aqueles que estão nos visitando, nas quartas-feiras nós temos estudado aquilo que em teologia se chama de doutrinas fundamentais, que é o quê? O alicerce, a base na qual o cristianismo é construído. Então, essas doutrinas fundamentais são aquelas doutrinas que são inegociáveis para a fé cristã. Então, são coisas que nós não temos como nos dizermos seguidores de Jesus e não entendermos isso. Então, o pastor Fernando, aqui no segundo ponto de oração, a respeito do pecado, que é a doutrina que estamos tratando, ele falou a respeito disso já, né? Eu ia fazer uma introdução aqui, ele acabou, acho que, tendo uma conexão aqui, acabou falando tudo que eu ia falar, ficou quase sem nada para eu falar. Mas por que isso? Porque a Bíblia é muito clara. A gente não precisa inventar da nossa cabeça, a gente precisa transmitir uma informação bíblica. Por isso que muitas vezes você diz assim, bah, mas isso daí foi para mim. Por quê? Porque a Bíblia, ela sonda os nossos corações e ela entra lá dentro, porque é a palavra de Deus. Se pudéssemos resumir o que nós já vimos até agora, a respeito dessa doutrina, que é chamada de hamartiologia, que é a doutrina sobre o pecado, falamos do significado do pecado, falamos dos aspectos do pecado, o alcance do pecado, a origem do pecado do homem, resultados da queda, e estamos trabalhando aqui na depravação total. Então, se pudéssemos resumir até agora, eu poderia dizer a vocês que eu não tenho dúvidas que essa doutrina é tão mal compreendida ou até valorizada, e quando eu digo valorizado é entender o que o pecado é e abominá-lo, sentir nojo dele e entender o que ele representa da perspectiva bíblica. Sabe por quê? Porque com a queda, que é o que nós já aprendemos ali, foi anterior, a percepção da glória, da majestade de Deus foi caída, foi distorcida, foi quebrada. Então, quando você não tem uma compreensão da glória de Deus, quem Deus é, a sua majestade, soberania absoluta, criador dos céus e da terra, o pecado não faz tanto sentido. Por quê? Porque o pecado ele está diretamente ligado com a distorção da glória de Deus, com a distorção daquilo que Deus é e aquilo que nós somos criados por Deus. Então, o pecado, ele distorce a verdade daquilo que nós somos feitos para sermos a imagem do Criador, a imagem e semelhança. Então, nós continuamos sendo a imagem do Criador, mas nós não fazemos como deveríamos. Ou, em outras palavras, é como se nós disséssemos que nós estamos com um defeito de fabricação. Por quê? Fomos feitos, fabricados para glorificar a Deus. Nas brincadeiras, no relacionamento matrimonial, na amizade, no trabalho. E quando você não tem essa perspectiva da glória de Deus que você foi feito, todas essas coisas sofrem. Você trabalha empurrando, né? O casamento muitas vezes é marcado por o quê? Brigas infindáveis e adultérios. A amizade é feita em cima de relacionamentos egoístas, daquilo que você pode me oferecer. O trabalho, ele não tem a característica de glórias a Deus, mas apenas um ordenado. Eu não estou dizendo que não deva trabalhar por salário, mas o salário em si é uma consequência do trabalho. Então você percebe que quando nós perdemos a imagem da glória de Deus, essas coisas elas começam a ficar todas distorcidas. E faz sentido quando você para pensar, por que que quando você pensa no trabalho você geme? Porque você não pensa que o trabalho foi dado por Deus para glorificá-lo. E por isso que as coisas acabam acontecendo. Depois, vamos falar aqui também, nos próximos encontros, sobre o pecado e o livre-arbítrio. Afinal, o que é o livre-arbítrio da perspectiva bíblica? O crente e o pecado, e por fim, os venenos. Certo? Então, já trabalhamos aqui nessa doutrina da depravação total e falamos o seguinte: quando pensamos em depravação total, a imagem que vem é uma imagem terrível. E ela é terrível mesmo. Mas com depravação total, nós não queremos dizer que pessoas descrentes são tão más como elas podem ser. Não é isso que a doutrina representa.
A depravação total, ela diz respeito ao que a Bíblia ensina, que todos seres humanos são pecadores e o seu intelecto, ele é contaminado pelo pecado de tal forma que você não é mais nem neutro e nem inclinado a obedecer a Deus. É o contrário. Então, não quer dizer que não existam coisas boas. Existem, mas todas elas foram afetadas. Falamos a respeito disso, a primeira área aqui que foi afetada, que nós conversamos, a mente, lembram? E aí falamos que o interior do homem, ou seja, aquilo que sai de nós, é uma fonte inesgotável de palavras e ações más. Aqui é o tipo de estudo que, se você tinha uma imagem positiva do ser humano, você sai correndo, né? Então, vimos os textos bíblicos que falam a respeito disso, que dentro do homem ele é capaz de ser uma fonte de maldição. Em que sentido? Ele é capaz de, dentro do seu interior, saírem palavras que ofendem, que machucam, ações que não levam Deus em consideração, porque a mente do homem está depravada, está completamente contaminada. Depois passamos aqui para falar do intelecto. E eu não quero voltar aqui falar a vocês, quando falamos em mente e intelecto, não é que nós estamos separando o que é mente e o que é intelecto. Mas a ideia aqui seria que mente é da onde sai, como se nós falássemos do coração. A Bíblia muitas vezes fala do coração. O coração é a sede dos desejos do ser humano. Nós sabemos que o coração é um órgão que bombeia sangue e que ele é um órgão muito importante. Mas no sentido bíblico, a ideia de coração, mente, ela está querendo dizer aquele local de onde emanam os desejos, as coisas que você deseja, pensa. E aí nisso, o intelecto diz mais respeito ao entendimento. Entenderam a diferença? Mas não fique fazendo essa separação na sua mente, porque a Bíblia, ela não faz essa distinção. Olha, isso é da mente, isso é do intelecto. Nós somos um ser integral, total. Mas aqui, para efeito de entendermos melhor, nós separamos para ser mais didático, ok? Então, falamos aqui na semana passada que o homem não consegue entender as realidades espirituais. O que quer dizer isso? Não quer dizer que ele tem um retardo mental. Em alguns casos existe, proveniente do pecado. Mas, de maneira geral, é que o que nós queremos dizer é que a mensagem do Evangelho, quando você fala que as pessoas são pecadoras, que elas precisam de um Salvador, isso não é difícil de entender cognitivamente. Não é. A mensagem é clara e bem apresentada. A dificuldade é que o homem não é capaz de aceitar. Por quê? Porque ele não entende a realidade espiritual. Ele está cego nos seus pecados. Entendeu? Então, você percebe que o intelecto do homem, por isso que muitas vezes quando você vai falar de Jesus, você diz assim, mas essa pessoa não aceitou Jesus. Claro, não é porque ela não compreendeu a mensagem, é porque ela está cega. E como disse o pastor Fernando, se o Espírito de Deus não tirar essas vendas, ele não vai conseguir compreender. Mas não é um problema de cognição, é um problema de volição, de vontade. Eu não quero. Eu não vou e pode tentar à vontade. Isso é o que nós vemos claramente pelos exemplos bíblicos e até a nossa experiência pessoal. Você percebe isso? Talvez um dos exemplos mais contundentes você vai ver de Moisés falando com o faraó, né? Lembram? De Êxodo, o livro de Êxodo? Não era a dificuldade de entender que o faraó tinha. Ele entendeu, Moisés dizia, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. E aí ele dizia, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus e muito menos vou deixar vocês ir. Então isso é a ideia do intelecto não conseguir entender as realidades espirituais. Depois falamos essa segunda, né? Falamos ou não? Não? Sim. Falamos, né? Então, o homem tem sua capacidade de julgar entre o bem e o mal limitada. Então, a ideia é que nós vemos isso nos nossos dias, e às vezes acabamos vendo até dentro de nós mesmos, querendo transformar coisas más em boas e coisas que deveriam ser boas em más. Essa é a distorção, que desde Adão vem sendo passada de geração em geração, tanto representativamente quanto naturalmente, por meio da genética. Né? Você vê que isso é muito claro. E aqui, isso eu estou apenas recapitulando, já lemos todos esses textos aqui
E hoje vamos para um texto novo aí. O homem tende a acolher mentiras e fábulas mais grosseiras. A ideia é que quando você está vendo uma pessoa que não teme ao Senhor e você fala algumas coisas com ela, você vê descaradamente a pessoa não tem problema com a mentira e nem com invenções malignas. Para quê? Sempre para dizer assim, o que eu estou fazendo é justificado. Né? Eu me lembro do pastor Augusto Nicodemos contando, da igreja presbiteriana, que eles têm, para você se tornar pastor na igreja presbiteriana, você tem que ser formado em teologia, fazer toda uma faculdade, você tem realmente um estudo acadêmico, intelectual muito grande. E aí ele conta que descobriram que um dos pastores de uma determinada das congregações estava tendo um relacionamento com uma mulher, um membro. E aí o marido dessa mulher trouxe para os líderes, e lá nas conversas estava assim, nas conversas de WhatsApp, lá dos bastidores, ele escrevendo assim: Deus há de perdoar o nosso pecado, porque ele sabe que nós nos amamos. Percebeu? O homem, ele tende a acolher as mentiras e fábulas mais grosseiras para dizer assim, ó, tá tudo bem. Mesmo que intelectualmente ele saiba que isso é mal. Abra aí sua Bíblia no Salmo 14. Salmo 14, verso 1 diz assim: Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. E aqui os salmos, vocês já devem se lembrar que isso eu já falei várias e várias vezes, sabedoria e tolice está relacionada ao relacionamento com Deus. Então aquele que acha que é sábio não passa de um tolo, porque ele vive como se Deus não existisse. Aí você percebe o que o tolo diz no seu coração, lá no seu interior. Que coisa errada nada, não tem problema nenhum, isso está tudo certo, porque no fim das contas, eu sou uma boa pessoa. Você percebe? A pessoa, ela distorce mesmo quando ela aprende do texto bíblico para poder acomodar aquilo que ela quer fazer deliberadamente, sem nenhum filtro. Agora pule lá para Jeremias, ou melhor, pule lá mesmo, para frente. Jeremias 17, 9. Esse daqui talvez seja um dos textos que eles são mais eles são o que mais quebram qualquer tipo de harmonia entre esse positivismo de incentivo de autoestima e com a posição bíblica. Porque você percebe que em filmes você vai ver isso no dia a dia, as pessoas falando assim, mas você está sentindo no coração? Então faz, porque se vem do coração é bom. Outros então vão dizer assim, mas por mais que você erre, lá no fundo o seu coração é bom. Aí você, quando você chega num texto desse, aqui de Jeremias, você diz assim, opa, será que eu fiquei tantos e tantos anos me auto-enganando? Aí Jeremias diz assim, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Em outras palavras, não confie em si mesmo. Sabe por quê? Porque seu coração é enganoso. E aí ele coloca um adjetivo a mais aí. E olha o que ele diz. E é extremamente perverso. A ideia é que, como diz na carta de Tiago, os homens são capazes de guerras, são capazes de mortes, são capazes de adultérios, tudo isso para satisfazer a si mesmo. Ele fala assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde vêm? Senão dos prazeres que habitam no seu coração ou na vossa carne. A ideia é que esses desejos perversos, eles partem de um coração extremamente mau.
extremamente perverso. Por quê? Porque ele não tem o Senhor como seu Deus. E ele não tem a palavra de Deus como sua base. Agora, pule lá para Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, verso 5. Ele diz assim, Jesus: Pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. O homem é capaz de acolher mentiras e fábulas mais grosseiras para atingir os seus objetivos. Você percebe que os líderes religiosos, de maneira geral, têm esses problemas. E por isso que nós temos que ser bíblicos, para que você não seja iludido por pessoas que são gentis apenas, por pessoas que têm uma palavra que aquece o seu ouvido. Por quê? Porque as pessoas vão mentir até mesmo a respeito daquilo que é mais importante e inegociável: Cristo Jesus, o único Salvador. Você já pensou quantos que falam em nome de Deus por aí, que roubam o dinheiro das pessoas em nome da fé, que distorcem o nome de Deus? Já pensou quantas tem? Só que uma coisa é certa, nada disso está passando batido diante dos olhos de Deus. Mas o que nós temos que saber é que essas coisas são completamente possíveis porque o homem tende a acolher mentiras e fábulas do pior tipo. Qual é o pior tipo? Dizer que há muitos caminhos. Dizer assim, não importa, Jesus é um caminho, mas tem outros. Isso é uma das fábulas piores que você pode escutar, porque isso tem valor eterno. Agora pule lá para o verso 11. Diz assim o texto: falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Um profeta, aqui de uma maneira bem resumida, é alguém que fala em nome de Deus. No Antigo Testamento de um jeito, no Novo Testamento muda um pouquinho, mas de maneira geral, quando você pensar num profeta, você pensa em alguém que fala em nome de Deus. Um falso profeta é alguém que diz falar em nome, mas não de Deus, não do Deus da Bíblia. E você percebe que o texto aqui dizendo, surgirão, e já existem, em grande número, em grande escala. E eles enganam muitos. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a acolher as mentiras e fábulas mais grosseiras. Por quê? Porque o que é mais fácil dizer para vocês aqui? Que o caminho é estreito e apertado, a tal ponto que você não consegue nem levar o seu filho, ele tem que passar por conta, ou dizer assim, não, tá tudo certo, todo mundo no fim vai acabar bem. Essa segunda mensagem seria até a que eu escolheria. Escolheria. Mas a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia diz que é tão estreito a ponto de que você não salva o seu filho, o filho não salva o pai não salva a filha, nem a esposa, e assim por diante. A salvação é exclusiva em Jesus por meio da fé para cada pessoa. E isso é difícil muitas vezes de escutar. Então, quando falamos do intelecto aqui, vimos essas três realidades aí. O homem não consegue entender as realidades espirituais, não é problema de cognição, é problema de vontade, ele não quer. Lembram de Paulo falando no capítulo 8 dos Romanos, verso 5? Que o homem, ele não só não quer, como ele não pode. Nem passa pela cabeça dele agradar a Deus. Também vemos aqui que o homem tem sua capacidade de julgar entre o bem e o mal limitada. Quando nós queremos dizer isso, nós queremos dizer especificamente com aquilo que a Bíblia ensina. Porque senão você cairia, mas quantas pessoas conseguem fazer contas de matemática corretas? Não estão errando. E o pecado é erro, então eles não estão pecando. Não se trata disso. Se trata na ideia de
escolhas morais, aquilo que tem um valor moral. E por fim, o homem tende a acolher mentiras e fábulas mais grosseiras. Por quê? Porque a verdade, ela obriga uma decisão. Quando você descobre que algo é verdade, você tem que fazer alguma coisa a respeito dessa verdade, não é verdade? Ficou várias verdades na mesma frase, né? Então, por exemplo, digamos que aqui na frente agora eles botassem um daqueles pardal, aqueles terríveis pardais lá com númerozinho, né? Você passa ali. E aí você não sabia que tinha o pardal ali. E aí você agora sabe. Se você passar mais rápido, vai tomar a multa, não vai? Não importa se você acreditar nele ou não, né? Então, quando você passar nesse pardal, provavelmente você diria assim: ah, mas eu estava apressado porque minha esposa estava me esperando em casa. Vai justificar. Isso multiplica por milhares de vezes relacionados a Deus. Por quê? Porque com Deus você precisa tomar uma decisão. Eu aprendi que eu sou pecador, que preciso de um Salvador, que só existe salvação em Cristo. E agora, o que eu farei com Jesus de Nazaré? Tem que tomar uma decisão, a informação foi dada. Então, vamos partir aqui agora para falar de algo que também o pecado afeta, que são as emoções. As emoções fazem parte do nosso ser e não poderia ser diferente. E assim, eu creio que isso é uma das coisas que muitas vezes elas vêm espontaneamente e outras vezes não, né? Porque, por exemplo, eu vendo um desenho animado, muitas vezes a lágrima vem espontaneamente. Mas o ponto é que, em primeiro lugar, o ser humano, as suas emoções, elas estão direcionadas a práticas detestáveis. O que quer dizer isso? O ser humano, ele é capaz de sentir alegria, prazer, euforia em coisas que Deus desaprova. Naquilo que Deus diz assim, não é bom. Naquilo que Deus diz assim, não faça. Abra aí em Jó, capítulo 15. Aqui, o livro de Jó é bem interessante, porque você vai ver um homem piedoso que começa a ser afligido por vários males, e ele não sabe o motivo. E ele fica perturbado com aquilo. E aí, em determinado momento, você vai ver, e essa é a parte que nós estamos, vem três amigos dele, que num pretexto primário tem a ideia de ajudá-lo. Mas você vai, no desenvolvimento do livro, você vai vendo que eles são amigos da onça, isso sim. Né? Eles querem mais é que Jó seja esmagado. E o mais interessante disso é que o que eles falam, em sua grande maioria, é bíblico. Só que o problema é que eles estavam equivocadamente falando a respeito de Jó. Então é nisso que a resposta aqui, no verso 16, está falando, para nós entendermos um pouquinho o contexto. Ele diz assim: ele está falando a respeito que, diante de Deus, ninguém pode se vangloriar. Ninguém pode querer colocar Deus a fazer as suas vontades, a dizer assim: olha, eu mereço, eu. Então ele diz assim, no verso 15: Deus não confia nem nos anjos, aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Aí ele diz no verso 16: quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Ele não falou uma mentira. Ele falou uma verdade aqui. O ser humano, ele se alegra em práticas detestáveis. E aí, aqui no caso de Jó, embora fosse uma acusação falsa, é importante fazer uma autoanálise aqui. E a gente parar para pensar assim: sim, a Bíblia tem mandamentos diretos. Não matarás, não terá outros deuses diante de mim. Mas em sua grande complexidade de vida, nós não temos uma regra estabelecida. Não coma tanto chocolate com açúcar, porque você não tem. Então, o que nós temos que aprender da Bíblia? Aprender a saber os princípios. E os princípios que nos guiam.
no lazer. Os princípios bíblicos que nos falam a respeito de, por exemplo, aquilo que você deve ouvir. Não quer dizer que músicas que não são gospel são proibidas, mas você tem que ter alguns princípios para escutar. Por exemplo, a música que eu vou escutar, ela denigre o homem ou a mulher? Sim. Então essa já não me serve. Não, ela não denigre, mas ela faz algum tipo de imoralidade ou obscenidade? E aí você vai colocando os filtros. E no fim das contas, essa música, ela edifica alguma coisa? Ela fala sobre um amor verdadeiro ou algo do tipo? Fala. Ok. Então, isso é importante, por quê? Porque muitas vezes nós, crentes, copiamos as brincadeiras dos descrentes. Nós achamos que para nos divertirmos, precisamos entrar na onda deles. E aí, quando você menos espera, você está completamente imerso naquele lamaçal de pecado. Por quê? Tudo com o intuito de ser relevante. Mas se eu não for assim, os meus colegas vão me excluir. Mas se eu não fizer da mesma forma que eles, começa muitas vezes assim. Mas o que eu me arrisco a dizer que é mais perigoso não é aquelas coisas absurdas, como, por exemplo, você matar alguém. Mas são aquelas coisas que vêm devagarzinho dizendo assim, olha, não tem tanto problema assim se a gente falar um exagero. Se quando você for contar alguma coisa, você der uma exageradinha. E essas coisas elas vão se tornando comuns, a ponto que em pouco tempo você é um baita de um exagerador, e um exagerador, em outras palavras, é um mentiroso, e você acha que está tudo bem. Assim vale para aquilo que nós fazemos nas mídias sociais, assim vale, por exemplo, para a contratação. Agora caiu um pouco porque tem tanto streaming, né? Mas a ideia, lembram que tinha o NetGato? O cara dizia assim, não, olha, eu vou fazer esse gatinho porque é muito caro, é um absurdo, eles estão me roubando. Aí você distorce aquilo para poder acomodar o seu pecado. Abra agora lá em Isaías, capítulo 66. Então aqui o discurso do profeta é Deus falando a respeito daquilo que Deus faria e daquilo que Deus age. Então você percebe aqui que ele está falando para uma nação cativa, presa, porque desobedeceu o Senhor e como um castigo foi para o cativeiro. E aí ele começa falando aqui, no verso 2, ele diz assim a respeito: minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Muito bem, se Deus está dizendo que tudo que existe é dele, qualquer pecado é uma afronta, em primeiro lugar, contra quem? Contra o Criador. Então, quando você maltrata um bichinho na rua, é contra o Criador que você está pecando em primeiro lugar. Quando você maltrata aquilo que você deveria cuidar, como a criação, é isso que você está fazendo. E aí, olha o que diz o Senhor. Eu, o Senhor, falei, abençoarei os de coração humilde e oprimido. Coração humilde aqui é uma ideia de uma pessoa que depende de outro. Coração humilde é alguém que sabe que existe só um Deus criador dos céus e da terra e que ele quer viver para a glória dele. Ele sabe que ele não é grande coisa, mas ele conhece aquele que é. Isso é humildade. Os que tremem diante de minha palavra, temor do Senhor. O temor não só no sentido de reverência, que tem essa ideia, de agora Deus, para aqueles que estão em Jesus, é um pai, e assim como um pai você pode ter respeito, mas existe medo aí também. Então, mas eu não acho que medo. Existe medo, sabe por quê? Porque você não está falando com o seu parça, nem com o velhinho lá de cima. Você está falando com o Criador dos céus e da terra, com o Rei soberano que governa. Então, quando nós nos achegamos, apesar de filhos adotivos, você não chega de qualquer jeito. Você não chega de qualquer jeito. Aí ele diz no verso 3, que é onde nós queremos chegar. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos, ou seja, não os meus, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Então, trazendo para uma aplicação prática,
A pessoa pode se dizer a mais religiosa que existir. Sem Cristo, de nada vale. Ah, mas é duro. Eu sei que é duro. Eu sei que não é docinho de falar para uma pessoa, olha, você faz, quantos anos você tem? 40. Você é o quê? Eu sou católico. Pois bem, você é incrédulo. Já pensou? Claro que você tem que ter sabedoria para falar, né? Tem alguns aí que se convertem e saem quebrando as estátuas dos outros. Não é isso que eu estou falando para fazer. Mas o ponto é que você deve saber que essas pessoas, elas se alegram em práticas detestáveis. O que é uma prática detestável? Adorar outros que não sejam o Deus da Bíblia. Isso é uma prática detestável. Quer que eu vá mais longe? A idolatria, que é uma prática detestável, ela não se resume a outros deuses, mas você pode transformar em deuses coisas que você não percebe. Seu celular, uma coisa difícil, seus filhos. Você pode transformar em Deus. A ponto de você dizer assim, olha, hoje eu vou ficar aqui em casa com meu filho ao invés de ir no culto, porque eu não tenho, eu preciso mais tempo com ele. Você está dizendo assim para Deus. Ah, não é isso que eu quis dizer. Pode tentar da cambalhota, mas no fim das contas você está dizendo é assim. Deus, o tempo que eu tenho com meu filho é mais importante que o culto que eu presto a ti. Isso precisa pensar. Você precisa gastar um tempinho pensando. Porque você não vai chegar a essa conclusão. Por quê? Porque o ser humano se alegra em práticas detestáveis. Vamos aqui para Tessalonicenses 2. É 2 Tessalonicenses 2, tá? Faltou o doisinho aí na frente. 2 Tessalonicenses 2, verso 12. Aqui diz respeito, o contexto aqui que nós vamos ler, a respeito daqueles acontecimentos que precedem a vinda de Cristo, né? E nós, em boa medida, já vivemos esse período entre Cristo ter vindo e Cristo voltar. Então, aqui no verso 12, ele diz assim: pessoas que continuam gostando de mentira, que escutam a mentira e têm ela por verdade. Então ele diz no verso 12: então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Ninguém tem desculpa de ser ignorante. A ignorância não perdoará ninguém. Pesado isso, né? Mas eu não sabia. Sinto muito. A verdade está para você aprender. Agora pule aí para 2 de Pedro, capítulo 2. Verso 13. Aqui o apóstolo Pedro está falando naquilo que nós chamamos muitas vezes da lei da semeadura. Já escutou? Você não pode escolher o que você colhe, mas você pode escolher o que você planta. Quem planta, colhe. Então ele diz assim, verso 13: praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo no prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. O apóstolo Pedro aqui está falando de falsos líderes, falsos mestres. Então, muitas vezes, essas pessoas estão enfiadas no meio da igreja e elas encontram ouvintes, porque eles falam aquilo que eles querem ouvir. Cuidado. Então, nas emoções aqui, e vamos parar por aqui, eu achei que eu ia dar tempo demais, achei que eu ia até terminar, mas não vamos. É importante lembrar disso. Quando nós falamos de depravação total, você precisa lembrar que todos os aspectos do ser humano são tocados. Vimos aqui a respeito da mente, do intelecto e aqui das emoções. Certo, queridos? Semana que vem a gente vai continuar com mais 3 pontos das emoções e depois vamos falar da vontade.
Acho que vai dar tempo, vou tentar recapitular menos para a gente seguir adiante. Certo? Alguma pergunta? Sim. Eu diria assim que esse tipo de separação eu não faria, porque a Bíblia não faz, né? Então eu diria que a emoção ela é uma consequência da nossa compreensão do pecado. Então, assim, quando você vê coisas, por exemplo, que são dignas de se emocionar, quando uma pessoa, eu vejo às vezes aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras, né? Não sei se vocês toda vez que eu vejo, vem uma lagrimazinha, né? Porque não é possível você ver crianças passando aquela necessidade e, e você não se compadecer. Então, a emoção, ela é um fruto de uma informação, né? Só que o problema é que nós, seres humanos, pecadores, antes de Cristo, temos as nossas emoções colocadas em lugares que não deveriam. Então, por exemplo, assim, e aqui eu vou falar para todos os homens, né, de maneira geral. Eu canso de ver, Marcelo, crentes se emocionando mais com seu time de futebol do que com o culto de domingo. Crentes. Com descrentes eu nem vou falar. Então, assim, eu percebo que nós, crentes, temos que aprender a colocar nossas emoções no lugar certo. Quem gosta de futebol? Eu adoro futebol, gosto muito, né? Mas, assim, eu jamais trocarei um culto ao meu Deus por uma final de Copa Libertadores. Podem deixar, tá gravado aí. Não trocarei. Por quê? Porque as minhas emoções são cativas ao meu Senhor. E o futebol e todas essas coisas são desfrutes que o Senhor me dá, mas para nunca ser competição com Ele. Então eu diria, eu acho que as emoções são uma consequência daquilo que nós somos, né? Então, o pecado, ele toca de tal forma as nossas emoções, que muitas vezes nós valorizamos aquilo que não deveríamos e desvalorizamos aquilo que deveríamos. É uma coisa meio conectada, eu diria. Exatamente. A ideia de o que é importante para Deus, né? Você aprende e aí você coloca, exatamente. Então, assim, eu escutei certa vez uma pregação dizendo, é, entre outras coisas, dizia assim: aquilo que nós na frente do sofá rimos e nos deleitamos, Jesus choraria. Então, são coisas que a gente deve avaliar, né? Ainda mais com tudo que jaz no maligno, né? Nós não devemos ser ingênuos e dizer assim, ah, não, mas o mundo não existe, né? Então, o bom senso, ele fala muito alto. Certo, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos por um instante e oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam e por isso nós não somos consumidos. Perdoa-nos por todas as vezes que as nossas emoções, a nossa mente, o nosso intelecto são capturados por coisas que não te glorificam. Nos perdoa e nos ajuda a sermos sensíveis com essas coisas, a valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza, a nos alegrarmos a partir da tua palavra. Ajuda-nos, porque esse mundo diariamente ele oferece ouro falso, oferece aquilo que não alegra verdadeiramente e permanentemente. Ajuda-nos, Pai. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.